Estamos de volta com Família na Real pela TV Cidade Verde, canal 5.2. No estúdio eu estou recebendo a servidora pública Jaqueline de Araújo, mãe do Gabriel, que vai continuar conversando com a gente aqui no programa. E agora, Jaque, eu queria que você continuasse a falar um pouco aí do núcleo, da sua rotina no dia a dia, como é que você organiza essa rotina escolar do Gabriel, por favor. A rotina do Gabriel é bem cansativa, pelo menos eu me canso bastante, porque eu tenho que ficar nessa dinâmica diária, né, de acordar muito cedo. Eu acordo 5 horas da manhã, eu tenho todo aquele ritual de preparar o café da manhã, de preparar dele tomar banho, escovar os dentes, preparar a mochila, 2 lancheiras, porque ele estuda na escola particular e depois ele fica na creche até o momento que eu saio do trabalho. Sim. E busco ele novamente. Todos os dias é essa dinâmica. Na quinta-feira, que é o dia que ele complementa os estudos dele no núcleo de altas habilidades, é o dia mais cansativo para mim, porque eu tenho que sair no horário do expediente para mim buscar ele, né? Então, de manhã cedo, levo para a escola, da escola vou para a defensoria, da defensoria volto para a escola de novo, pego ele, levo ele no núcleo, lá no núcleo eu dou banho nele, sim, almoço para ele lá, aí ele fica lá e eu volto para concluir o expediente, aí eu acabo ficando um pouco mais, porque eu ainda sou estudante, estudo para concurso e às vezes eu fico um pouco mais, às 5 horas eu volto, pego ele, só então que a gente vai para casa. Às vezes a gente vai resolver alguma coisa, a gente vai no supermercado, eu também saio para ele ter lazer, porque ele não pode ficar só estudando, ele tem que ter o lazer dele. E quando a gente chega em casa, tem aquele nosso momento de fazer a tarefa juntos, de eu ter aquele tempo de qualidade com ele. Hoje você mora sozinha com ele? Moro sozinha, sim, com ele. De perguntar, Gabriel, como foi teu dia hoje? O que foi que você fez? É importante que ele fale, porque é a minha oportunidade como mãe de orientar, né, de corrigir ele, né, alguma coisa que ele tiver fazendo de errado, mostrar para ele qual o caminho correto. Aquele momento que eu sento na mesa com ele, que eu converso com ele, que eu dialogo com ele, é o meu momento de educá-lo e de ensinar os valores, né? Inclusive eu tenho uns 3 poemas de maternidade que eu escrevi no meu livro. Sim. E tem um específico que eu falo sobre isso. Filho, lembra-te dos valores que eu te falo durante as refeições. Eu te lancei como minha flecha e eu quero que você vá mais longe, muito mais longe do que eu. Então tenho todo esse trabalho de formiguinha, porque eu tenho essa preocupação de criar um bom cidadão para o futuro, né? E que ele também tem esse olhar de empatia com os colegas e que seja uma boa pessoa. E hoje ele se sente bem no núcleo, Jaqueline, eu digo no que se refere à questão das atividades, porque sim, você disse, né, no início que sentia que ele precisava de mais. Então lá, fale um pouco da rotina dele no núcleo em relação às atividades que ele exerce lá. O núcleo, ele tem uma equipe multidisciplinar. Sim. Vai além dos professores e hoje está ampliado, né? Teve um prédio novo, tem mais disciplinas, tem mais professores, mais profissionais trabalhando, mais vagas também. O Gabriel, quando ele chega lá, hoje ele está estudando robótica e ele fica lá com a professora de robótica, mas ele também tem outro momento com o professor de inglês, onde ele aprimora também o inglês lá. E ele tem um momento também com um psicólogo, inclusive eu fui orientada sobre o que era, sempre tem encontro de pais. E eu estou sempre evoluindo nesse sentido como mãe atípica, crescendo junto com o Gabriel, né? Ele tem um bom acompanhamento, tem um relatório que eles fazem acho que 2 vezes no ano, sobre a evolução do aluno. E o Gabriel, ele lidou melhor com a questão emocional lá.
O Gabriel chegou cheio de tristeza, de conflitos internos, né? Lá também foi trabalhado perfeccionismo. Eu aprendi no núcleo que perfeccionismo não é qualidade, é um defeito, porque não tem como chegar à perfeição. Sim. Então o Gabriel foi trabalhado isso, a frustração dele, a introspectividade dele também. O Gabriel, ele melhorou muito, hoje ele lida melhor com a nova realidade dele, né? Sim. E eu sigo acompanhando esse desenvolvimento dele perante essas situações. E, Jaqueline, você falou sobre alguns momentos de realmente, vamos dizer assim, de desespero, de fragilidade emocional, da sua saúde mental estar um pouco abalada. E eu queria que você falasse um pouco aqui pra gente, nesses momentos, o que você fazia diante dessa situação, porque são muitos desafios, né, para uma menina como você e, como você disse, praticamente sem família, que Teresina, e com tantos desafios. Então, o que você fazia nessa hora? A minha maior tristeza era não ter a quem recorrer. Eu não ter a minha mãe aqui, eu não ter parente nenhum aqui, para mim não ter a quem recorrer nos momentos que eu desabasse. Né? Nos momentos que eu realmente caía no choro, que eu precisava de um consolo, que eu queria um colo para me deitar, que eu queria um abraço, eu não tinha essa pessoa para recorrer. Né? E eu tinha que lidar com isso para que eu não passasse para o Gabriel, porque nós dois morando sozinhos, é um pouco complicado eu esconder as minhas emoções. Volta e meia ele vai me ver chorando, volta e meia ele vai se deparar com a minha tristeza, com a minha angústia, e ele é uma criança muito à frente. A gente pensa que ele não entende, mas ele entende. Ele, mamãe, o que é que está acontecendo? Porque eu trabalho sempre o diálogo com ele, então ele me retribui também da mesma forma carinhosa que eu sou com ele. Atencioso. Ele é muito atencioso comigo. E a gente não... na verdade, eu me isolava. Deixava ele num canto da casa, eu ia chorar, eu às vezes descarregava o estresse, pedia desculpa para ele. Gabriel, eu não quis dizer isso. Chegou um momento que eu falei, Gabriel, me deixa em paz. Aí ele, mamãe, a senhora disse para mim lhe deixar em paz. Não, Gabriel, eu não quis dizer isso. Eu tentava não passar para ele. Sim. Teve um episódio muito marcante com o Gabriel, que eu cheguei muito esgotada, inclusive eu faço terapia até hoje, toda terça-feira. Tem que fazer, imagina. Faço terapia até hoje, e aí teve um dia específico que eu cheguei do trabalho muito sobrecarregada, muito estressada, tomando remédios, inclusive. Sim. Cheguei a ser hospitalizada e com muita ansiedade, eu tenho ansiedade. Sim. E eu entrei no banheiro, liguei o chuveiro, com roupa assim, do trabalho, e fiquei lá, chorando, gritei. Aí ele bateu na porta e ele disse assim, mamãe, por que a senhora está chorando? Aí eu falei, porque eu estou chorando, Gabriel, porque a minha família não está aqui. Aí ele disse, mamãe, a senhora está se sentindo sozinha? Pois vamos se sentir sozinhos juntos. Olha só. Aí ele entrou no banheiro, sentou ali no chão do banheiro, ele também estava com a roupinha de farda dele. Sim. E ele me abraçou, aquilo foi como um bálsamo assim para mim, porque imediatamente eu esqueci das minhas dores naquele momento e vi assim, poxa, aqui eu tenho tudo o que eu preciso. É nesse amor materno que eu realmente me encontro, me reencontro, me reinvento todos os dias. Então, foi muito marcante. Eu vi que parece que eu estou sozinha, mas a presença do Gabriel ali me faz não me sentir sozinha, né? E Jaqueline, nós estamos no mês das mães e eu tenho certeza que muitas mães se identificaram com sua história ou com parte da sua história. E o que você diria para outras mães que estão cansadas, como você disse, exaustas e às vezes se sentindo sozinhas demais também, com tantos desafios? Eu diria que apesar da solidão materna, porque a maternidade, eu penso assim, mesmo você estando casado ou
convivendo uma união estável com alguém, tendo um companheiro, ela tem os seus momentos de solidão. A mãe, desde o primeiro dia de vida, ela amamenta só, ela tem os seus momentos sozinho com os filhos. Ainda tem aquelas mães que se consideram solo mesmo casadas, sim, porque elas não têm a atenção do marido como deveria, né? Mas eu diria que apesar dos nossos momentos de solidão e que a maternidade, que ser mãe é um amor que vai além da vida, é uma jornada apesar de ser uma jornada de carinho, de dedicação, ela é uma jornada que tem os seus desafios, ela é uma jornada de renúncias, de sacrifícios, mas que nós somos fortes o suficiente para levantar a nossa cabeça e superar todos os obstáculos que porventura surgirem nas nossas vidas, né? Que tem uma coisa que uma mãe não pode nunca deixar de lado, é a sua fé em Deus ou em algum outro ser maior que ela acredite, sim, mas sua fé em Deus principalmente, e nunca desistir, e eu não estou aqui romantizando, porque a maternidade real, ela não é tão romântica assim. A gente sabe que a maternidade real mesmo, ela tem os seus obstáculos diários, mas que nós estamos aqui para servir de porto seguro para os nossos filhos. E tem alguém que depende da gente. Em todos os sentidos, não é, Jaqueline? Exatamente. Essa missão que Deus nos deu, né? Eu olho para o Gabriel e eu penso assim, Deus me confiou essa vida. Eu vou cumprir essa missão e amanhã eu serei melhor. Eu tenho uma referência de mulher guerreira, que é a minha mãe. Eu presenciei 4 separações da minha mãe com o meu pai. Então, eu sei como dói a desconstrução familiar, porque eu, quando era criança, que todas as vezes que meu pai ia embora, porque o homem, ele tem esse histórico, né, de abandonar o lar. Geralmente, não estou dizendo todos, sim, mas historicamente o homem abandona o lar, a mãe fica com os filhos, ela traz historicamente essa responsabilidade para si, que também é algo natural, porque a mãe tem esse instinto de proteção, de cuidado, de uma eterna vigilância, de uma entrega absoluta. Sim. Então ela chama para si, porque a mãe entende que ninguém cuida melhor do que ela. Eu não imagino meu filho longe de mim. Então eu quero exaltar aqui a minha mãe, que é uma mulher de fibra, uma mulher guerreira, que me criou meu irmão. Nós somos 2 irmãos apenas, com todas as dificuldades, mas da maneira como ela pôde, né? Eu venho de uma família muito humilde. A minha mãe, ela é lavradora, ela foi lavradora, né? Hoje ela só cuida de casa mesmo, mas ela foi criada no interior. Eu também vivi na periferia. A minha oportunidade de sair daquele ambiente foi através dos estudos, e minha mãe não tinha muito a me oferecer, mas o que ela pôde, o que ela tinha, isso ela me deu, que foi me matricular na escola, me acompanhar. E meu pai, apesar de todo o amor que ele tinha por mim, ele não teve essa participação ativa na minha vida escolar. Isso eu devo à minha mãe. Ela me matriculava, ela ia para as reuniões, ela estava presente ali o tempo todo. Então ela me deu todo o suporte na vida, os conselhos, as oportunidades, os conselhos estão arraigados dentro de mim. Esses valores que ela passou para mim, o meu pai também passou para mim, é o que eu passo para o Gabriel, né? Então quero exaltar aqui a figura da minha mãe, Raimunda Maria. Beijo para a dona Raimunda, que está assistindo com certeza o programa. Viu, mãe? Muito obrigada por tudo que a senhora fez por mim. A senhora representa para mim inspiração. E se hoje eu tento ser, na verdade, o melhor que eu posso para o Gabriel, é porque acima de mim tem uma mulher que me inspirou anteriormente, que é a minha mãe. E eu queria até
Rosa, recitar um poema do meu livro, porque ao longo desse período meu eu pulei que não falei em ordem cronológica, se eu fosse falar todos os acontecimentos da minha vida materna, a gente ia ficar aqui várias horas. Mas eu superei muitas coisas. Hoje o Gabriel ele tem 7 anos de idade. Devo a Deus, em primeiro lugar, que me deu força para eu educar ele, criar ele com coragem e humildade também. E aí eu consegui alcançar alguns sonhos, porque eu sempre pensei assim, eu preciso fazer isso por ele, eu preciso ter uma profissão, eu preciso ser um exemplo. Tem uma frase que eu sempre ouvia que diz assim, as palavras podem convencer, mas o que arrasta o filho é o exemplo. É isso que ele vai olhar de nós. Então não quero ser um mau exemplo para o Gabriel. Ele teve em todos os momentos, né, vivenciando as conquistas junto comigo. Eu estava na faculdade grávida ali com ele, apresentei seminário na faculdade com ele, colei grau com o Gabriel. Depois veio a aprovação da OAB, apesar dos problemas familiares, conjugais que eu estava vivendo, mas eu consegui a aprovação no exame de ordem, né? Aí eu fui com o Gabriel pegar a carteira simbolicamente no Dia Internacional da Mulher. Depois eu até falei para a doutora Carla, ela é muito simbólica, né, Jaqueline? Muito simbólico para mim. E quem foi receber a carteira comigo? O Gabriel. E ele disse assim, mamãe, hoje a senhora foi receber um prêmio, eu vou receber um prêmio com a senhora. Mal sabia ele que o meu maior prêmio era ele. E então eu recebi a carteira da OAB com o Gabriel. Depois disso, eu lancei meu primeiro livro, que eu até trouxe para te dar de presente. E meu primeiro livro de poesia. Eu tenho um segundo livro infantil inspirado no Gabriel, mas ainda não publiquei, acho que lá para julho sai. Você é admirável. Obrigada. Lá para julho sai esse livro infantil. E o Gabriel também esteve lá no lançamento do livro. O doutor Nelson Neri fez a apresentação, chamou o Gabriel para falar. Ele falou 2, 3 palavras e saiu com vergonha, mas esteve comigo naquele momento. Aí ele disse assim, mamãe, a senhora já conseguiu tanta coisa. Aí o Gabriel, já consegui tanta coisa, mas o que eu tenho de mais precioso está na minha frente agora, que é você. Ele que é o meu combustível, é a minha força. Então, hoje eu estou estudando para concurso e peço a Deus viver esse momento de passar no concurso e estar ali o Gabriel comigo e eu dar uma vida melhor, uma vida digna, investir na educação dele, que é o meu maior sonho. Eu não tenho condições financeiras de botar ele numa escola melhor, dar um curso melhor, aprimorar o inglês dele, mas o que tiver no meu alcance para me fazer, eu vou fazer. Não tenho dúvida. E esse poema, ele é bem curtinho. Ele fala... Ele é pequeno, mas ele fala muita coisa, né? Que foi um momento crítico quando o Gabriel era bebê, que eu pensava muito assim em desistir. Claro, eu não ia desistir, mas pensar em desistir é natural quando você está em desespero. Ele fala assim, Luz, poema de maternidade. Entre os tremores das minhas mãos e o frio para dentro do umbigo, os olhos lacrimejam. O corpo franzino me abraça e a voz rouca perdoa o meu coração, às vezes mecânico. Dentro de mim, limpo todos os dias a poeira, mudando as coisas de lugar. Entre dores e felicidades, eu vivo meu parto diário, sendo tu minha luz, sendo eu te dando a luz. Minha mãe sempre foi importante para mim, ela cuida de mim, faz carinho em mim, eu amo ela. Falo coisas sobre o sistema solar, ela presta atenção, ela cuida de mim, ela me ama, ela me abraça e ela é muito carinhosa comigo também. Ela sempre me ajuda nas coisas e eu sou muito agarrado nela. Eu amo muito ser seu filho e eu te amo muito. Obrigado por todo o seu amor por mim. Um
beijo no Gabriel Lucas e te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Ser mãe é viver intensamente todos os sentimentos e mesmo nos dias difíceis não deixar de tentar. É reconhecer o cansaço, mas continuar. É não ter todas as respostas, mas estar sempre disposta a aprender. É sentir medo, mas seguir em frente por alguém que depende de você. A maternidade é muitas vezes solitária, mas nunca vazia. Porque onde há presença, entrega e amor, há força. Que o exemplo dessa mãe inspire tantas outras mulheres que carregam o mundo nas costas e mesmo exaustas seguem com coragem, afeto e um sorriso no rosto para acolher seus filhos a cada novo dia. Essa é nossa homenagem do Família na Real a todas as mães. Obrigada. Obrigada, viu?